Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Senhor Deus, nos curvamos reverentes diante da bendita palavra. Que o Espírito Santo fale a cada coração nesta noite. Quero também interceder pela vida da Débora. Que o Senhor tenha misericórdia da tua serva, pela vida da Raíza, pastor Reuel, ela hospitalizada ali em Valença. Que o Senhor guarde as meninas que estão sendo geradas no seu ventre, e que breve possa estar de volta, e nos comprometemos em dar a Ti toda a honra e toda a glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Você já ouviu alguma reflexão sobre a volta de Cristo? Pode ser que não, porque é um tema que tem sido muito esquecido no cardápio das mensagens evangélicas. Ouvimos sobre prosperidade, ouvimos sobre batalha espiritual, ouvimos sobre demônios, ouvimos sobre cura e tantas outras temáticas, fartas temáticas, que fazem parte do cardápio evangélico. Mas pouco ouvimos, por exemplo, sobre pecado, que é o maior problema do ser humano, é o pecado. Nada afasta o homem de Deus a não ser pecado. A natureza humana é pecaminosa. Estamos debaixo dessa maldição e só somos libertos pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esse problema gravíssimo
que cinde, que divide o ser humano, fazendo com que sejamos capazes dos sentimentos mais nobres, mas também capazes dos sentimentos mais inomináveis, que somos capazes de atos de bondade, mas também capazes de atos de maldade, que somos capazes de pensamentos os mais nobres acerca dos outros, mas convenhamos, também somos capazes dos pensamentos mais deploráveis acerca dos outros. Ouvimos pouco sobre pecado. De que se queixa o homem vivente, de Jeremias, queixe-se cada um dos seus pecados. Assim também, nós ouvimos pouco sobre a volta de Cristo. Não é muito comum, como disse, ouvir sobre esse assunto. E eu quero, nessa noite, de forma muito simples, tratar dos elementos que o Senhor Jesus apresenta como fatores que em conjunto culminarão com a sua gloriosa volta. O assunto volta de Cristo, ele é farto no Novo Testamento. Se nós listarmos todos os versículos que direta ou indiretamente apontam para esse momento, que é a volta de Jesus, nós podemos colocar que para cada 30 versículos, um deles, de forma direta ou indireta, aponta nessa direção. Jesus não voltará como aquele bebê que nasceu em uma estrebaria, como aquele menino simples. Não voltará daquela maneira. A Escritura diz que ele voltará com poder e grande glória. O apóstolo Paulo, quando trata desse assunto, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, e sendo obediente até a morte, morte de cruz, para que diante do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja primitiva, debaixo de uma intensa perseguição patrocinada pelo imperador Nero, que lá na cidade antiga de Roma, tocava sua harpa, mandou incendiar a cidade de Roma, e apenas bairros cristãos e judeus não foram incendiados. O que lhe deu motivo para culpar os cristãos de terem patrocinado o incêndio na cidade de Roma. Isso gerou uma intensa perseguição, retratada em muitos filmes, que talvez você já tenha visto no cinema. Cristãos que eram levados para as arenas, que eram brutalizados, que eram colocados diante de leões esfaimados para terem os seus corpos dilacerados. E eles poderiam escapar daquele martírio de uma forma muito simples, apenas dizendo: César é Senhor.
mas eles não conseguiam. E enquanto os corpos eram dilacerados, Nero tocava sua harpa, vibrava, celebrava com aquela cena trágica, macabra, que a história relata de forma abundante. Quero que você entenda que Jesus Cristo aqui está falando da sua volta. Ele está saindo do templo e os discípulos lhe fizeram duas perguntas. Que sinal haverá da tua volta, da tua vinda e do fim dos tempos? Eles entendiam que seria uma vinda imediata. E a partir destas duas questões, o Senhor Jesus Cristo então descortina, desenha alguns elementos que vão culminar com a volta do nosso Salvador. Eu dizia que, lá em Roma, aquela igreja perseguida, como citei anteriormente, como é que eles se consolavam? Como é que um cristão, debaixo de intensa perseguição, consolava outro? Com a seguinte expressão: Maranata, que significa o Senhor vem. Era uma expressão que encarnava encorajamento, que trazia esperança. Por maior que fosse o sofrimento, havia uma convicção: Maranata, o Senhor vem. E aqui nós temos, irmãos, alguns sinais. Primeiro deles, versos 4 e seguintes: acautelai-vos, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A ênfase deste versículo está na palavra engano, que significa sedução, significa desencaminhar, significa ilusão, significa andar vagueando. Não é uma possibilidade, mas uma afirmação contundente: muitos surgirão e enganarão a muitos. A humanidade, nesse tempo presente, com um vazio espiritual indescritível, tem se tornado, mais do que em qualquer outro tempo, vulnerável às mais estranhas propostas religiosas. E mais do que nunca, o cenário desse tempo, século 21, tem construído o ambiente propício para o engano religioso. Quando eu penso no nosso país, por exemplo, país que tem a religiosidade na sua matriz. Quando os colonizadores aqui chegaram, vindos da Europa, o primeiro ato foi um ato religioso. Fincaram uma cruz em terras brasileiras. Essa religiosidade europeia mistura-se com a religiosidade do indígena, cheio de misticismo, vendo Deus
nas árvores, nos elementos celestes, e mais adiante, quando começa o tráfico negreiro, recebe um outro ingrediente, o ingrediente da religiosidade dos africanos. E nesse caldeirão vem e surge a religiosidade do brasileiro. Nós somos essencialmente um povo muito religioso e muito vulnerável a crendices. Querem ver um exemplo? Tem gente que não passa debaixo de uma escada, sobretudo se for numa sexta-feira e no dia 13. E eu não estou me referindo a pessoas que não conhecem a palavra, eu estou me referindo a pessoas que dizem, o Senhor é Deus, e Deus é poderoso, e Deus somente Deus. Mas escada, no dia 13, sexta-feira, o que é que faz? 3 batidinhas. O que eu quero dizer é que Jesus falou que no final dos tempos haveria uma extrema sensibilidade religiosa que favorece o aparecimento de falsos cristos. Em segundo lugar, disse ele, ouvireis de guerras e rumores de guerras. Você tem acompanhado o cenário do mundo? Agora a explosão lá de um gasoduto. Vivemos como que num campo minado. Como a diplomacia mundial tem sido necessária nesse tempo. Estados Unidos, Rússia, OTAN, China, que tem se constituído na maior, breve será a maior potência econômica do mundo. Nós estávamos lá na América, por ocasião do casamento da Sara e do Roberto, e entramos em várias lojas. Você sabe qual foi a minha não surpresa? País de primeiro mundo, Estados Unidos, você vai ao comércio e vê todo tipo de inovação. Aí quando você olha no verso, feito na China. Fiquei pensando, meu Deus, o mundo todo está comprando da China. E há essa situação de cuidado. Um historiador, eu não vou citar o nome dele porque é muito complicado, ele diz o seguinte, se o século XX foi o século da guerra ideológica, o século XXI inicia-se como o século da guerra entre etnias. Sempre houve guerras e rumores de guerras. Mas ao aproximar-se a volta de Cristo, isto será significativamente ampliado. E não é isso que temos visto? Jesus disse, ouvireis de guerras e rumores de guerras. Se você puder ouvir as notícias do noticiário, e você que acompanha, e você que seleciona o que você ouve, certamente você há de concluir que parece que a temática guerra, conflito, beligerância, nação contra nação, tem sido um tema presente no noticiário
mundial. E cada vez que você ouvir tais notícias, leia e ouça, tendo em mente aquilo que o Senhor Jesus Cristo afirmou: ouvireis de guerras e rumores de guerras. É um outro sinal. Mas eu quero avançar um pouco mais para um outro sinal que o Senhor Jesus Cristo apresenta: intensa perseguição por causa do nome dele. Verso 9: então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Ora, preste atenção. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você sabia que tem crescido no mundo todo uma cristofobia? Tem crescido, não é somente no Brasil, em todo o mundo. Uma aversão ao nome de Cristo, uma repulsa àqueles que professam o nome de Cristo. Observamos que a perseguição é por causa do nome de Jesus. Há uma lista enorme de países nos quais falar do nome de Jesus é motivo suficiente para a prisão por causa do nome de Jesus. Crentes professos cairão e se odiarão uns aos outros. A perseguição está crescendo. Está crescendo. Eu quero dar uma notícia para você. Talvez você não goste, mas vai piorar. Vai piorar. Não trago boas novas de que o cenário mundial vai melhorar. Nesse tempo de ebulição pelo qual nosso país passa, muitas vezes eu me debrucei em todos os textos que falavam da volta de Jesus. E eu os lia com a expectativa de que houvesse assim um lampejo de que as coisas vão melhorar. Mas eu não encontrei. Esse vai ser o tempo, inclusive, para a depuração da igreja. E aí entramos no próximo sinal que Jesus Cristo apresenta. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, se esfriará. Sabe o que isso significa, irmãos? Indica uma época de hipocrisia generalizada, quando multidões inteiras serão arrebanhadas para a igreja sem terem tido uma real experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Eu não me surpreendo com o crescimento numérico das igrejas. A questão é: será que elas estão crescendo como resultado da conversão ou como resultado do convencimento? Porque conversão na Bíblia é transformação de vida. Simples assim. Paulo retrata isto dizendo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É mudança de coração, é de dentro para fora.
O indivíduo legitimamente convertido, ele muda os seus relacionamentos, não por conta de uma instituição, mas por conta da ação do Espírito Santo dentro do coração da pessoa. Mas o Senhor diz que no final dos tempos, muitos apostatariam da fé. Ou seja, o amor de muitos esfriando. Nesse final de tempo que culminará com a volta de Cristo, a Bíblia será submetida ao mais duro ataque. Muitos duvidarão da veracidade das Escrituras. E hoje, irmãos, já se fala em reinterpretar a Bíblia. Já se fala em adaptar a Bíblia. E a palavra de Deus, deixando de ser a nossa única regra de fé e prática. É como atingir o pilar básico de sustentação da fé cristã. Porque a fé cristã é uma fé baseada em uma pessoa. E esta pessoa descrita nas Escrituras, a palavra de Deus. E quantos hoje? Crentes nominais. Quantos hoje que contam anos no hall de membros de uma comunidade? Talvez porque se tornaram cristãos por tradição e não por uma experiência pessoal com Cristo. E se este for o seu caso, eu preciso lhe advertir. Você está correndo um grande perigo. Jesus disse então da apostasia. A apostasia não é necessariamente abandonar a fé, mas é desenvolver uma fé equivocada. De modo tal que o objetivo maior na vida de uma pessoa cristã deixe de ser agradar a Cristo, mas sim agradar a si mesmo, a si mesma. Não é mais buscar a glória de Deus, mas a sua própria glória. E o Senhor muito bem já nos advertiu que isto aconteceria. Então nós estamos aqui falando dos sinais que o Senhor Jesus Cristo apontou e que culminarão com a sua volta. Comigo até aqui? Amém, gente? Mas há um outro sinal que eu quero também apontar. É o derradeiro. Versículo 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Talvez há 60 anos atrás, na época em que, por exemplo, para se falar com alguém no Rio, você ia a um local onde houvesse um telefone analógico. Você lembra disso? Daquele telefone pretinho que você tinha que discar assim. Quem é que lembra disso? Bem-vindo, você já tomou a 3ª dose. Você lembra daquela época da fichinha? Quem é que lembra? Do chamado orelhão. Isso é mais recente. Se você é dessa época, você já deve ter tomado a 1ª e a 2ª dose.
Você lembra como era? Uma ligação para o exterior, por exemplo. Além de cara, você tinha que programar com a telefonista. Uma classe que talvez esteja se extinguindo. Aliás, temos algumas aposentadas aqui. Alguma telefonista que é aposentada? Não? Tem alguém aqui? Então já foram promovidas à glória. Mas hoje como é? Eu vejo meu neto, Tomás. Se a gente deixar o celular com ele, daqui a pouco está todo desconfigurado. Gente, o menino não tem 2 anos. E já fica passando assim, ó. Claro que ele não tem controle do celular, os pais não deixam. Mas o que eu quero dizer é como essa geração tem habilidade com isso. Você fica lá tentando, mexendo no computador, chama um adolescente, resolve para mim. Rapidinho ele resolve. Você já viu como é que a gente pode falar com o outro lado do planeta, gente? Eu já disse aqui para vocês, quando Sara morando na América, Reuel morando em Israel, e veio o Natal, Débora e eu em casa, e nós fizemos uma reunião em família. Veja só que coisa. 3 horas, fuso horário dela, 5 horas, fuso horário dele, fuso horário entre os dois, 8 horas, e estamos conversando juntos, orando juntos. Pensa nisto há 30 anos atrás. Mas Jesus disse, essa mensagem será pregada em todo o mundo. A facilidade com que a mensagem pode alcançar milhões de pessoas, num piscar de olhos, é muito presente nesse tempo. Está entendendo? Além disso, por mais que se tente calar a voz da pregação do Evangelho, o Senhor Jesus afirma que ele será pregado em todo o mundo. Não significa dizer que todas as pessoas o aceitarão. Isso é fora o íntimo. Mas mais do que nunca nesse tempo, a mensagem do Evangelho tem tido a oportunidade de ser pregada em todo o mundo. E eu lhe disse, o amado Salvador disse, para testemunho de todas as nações. E então, virá o fim. Mas há uma pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, já nos conduzindo para o fim dessa reflexão. Que o Senhor Jesus Cristo vai voltar é questão certa. Independe daquilo que você e eu creiamos. Ele vai voltar. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é a seguinte. Você está preparado? Essa é a pergunta crucial dessa noite. Ele vai voltar. Mas qual é a sua realidade diante disso? Você está preparado para a volta de Cristo? Queira Deus que nessa noite você possa entregar o seu coração a Jesus. Ele vai voltar. E você precisa estar preparado. Preparado. Você precisa ser precavido.
Aqui mesmo no texto de Mateus, o Senhor Jesus Cristo fala sobre a vigilância. E lá no verso de número 36 e seguintes, do mesmo capítulo 24, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E o Senhor Jesus Cristo dá uma comparação, como foi nos dias de Noé. E o simples fato de citar Noé, o Senhor Jesus Cristo está chancelando que o fato Noé não é uma utopia, foi um fato real. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Aquele que se prepara é sábio. Aquele que não se prepara é louco. Você entendeu a palavra dessa noite? Quantos entenderam? Curve a sua cabeça, por favor. Senhor Deus, querido Pai, obrigado porque a Tua palavra nos garante que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Ansiamos por Sua volta.